Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Estão bem? Que Deus possa te abençoar aí na sua casa nesta noite. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu te desafio neste momento a chamar aí as pessoas da sua casa para, não sei se você está assistindo no celular, no computador, na TV, para assistir esse culto juntamente conosco. Porque eu estava vindo para cá e estava pensando, né? Nós somos agentes transformadores de Cristo. Então você é um agente transformador de Cristo na sua casa. Você pode transformar vidas através de você. Então neste momento eu te desafio. Deixa Deus te usar. Compartilhe este momento de culto com os seus amigos, com as pessoas que você tem preocupação, pessoas que você gosta, pessoas que você quer bem. Porque a melhor coisa que nós podemos dar para uma pessoa é o conhecimento do caminho, da verdade e da vida, que é Jesus Cristo. Então eu te convido a chamar as pessoas, não somente da sua família, mas seus amigos e as pessoas que você gosta. E eu ainda vou além. Nós aqui na igreja normalmente nós falamos: você tem pedido de oração? Então levante a sua mão e faça seu pedido. Nesta noite nós vamos fazer assim: você tem pedido de oração? Coloque aí. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha família. Eu quero que o Senhor trabalhe nas pessoas que trabalham comigo. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Que o Senhor, Ele me dê forças para caminhar, prosseguir no caminho dEle. Você tem essa liberdade. Porque Deus, Ele age. Deus, Ele, na verdade, Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer, o que o teu coração está sentindo. Só que Deus, Ele também é como nós, como pais. Muitas vezes eu sei o que o meu filho quer, mas eu espero ele chegar: pai, eu queria tanto isso, tem como o Senhor dar para mim? Deus, Ele quer também que nós nos achegamos diante dEle e falar: pai, eu quero que o Senhor me salve, que o Senhor me transforme, que o Senhor me cure, que o Senhor molde o coração, não somente o meu, mas o da minha família, dos meus amigos, das pessoas que estão à minha volta, que as pessoas possam sentir a Tua presença através de mim, Deus. Então não se acanhe, porque os tímidos não herdarão o reino do céu. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te fazer um agente transformador de Cristo. Você é um agente de milagre, porque você pode salvar vidas. Pessoas estão aí sofrendo com pecado, mas você pode simplesmente falar: meu amigo, vamos assistir o culto online. E Deus pode falar através da sua vida. Deus pode tocar no coração desta pessoa. Amém? Eu queria ler um texto aqui que se encontra em Salmos. Está em Salmos 51, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal. Mas que sejas purificado quando falares, por quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que as armas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei alvo, assim como a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrantaste. Endureça a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Amém?
Esse salmo é Davi confessando os seus pecados a Deus. Ele reconhecendo que ele é pecador, que ele é falho. Eu muitas vezes tenho errado, e através desse versículo, eu tenho me colocado diante de Deus a cada manhã. Senhor, eu sei que diante do meu dia, os pecados chegarão até mim, mas que o Senhor me dê forças, para que eu não venha cair. Mas que se eu cair, Pai, que a Tua rica e infinita misericórdia, e a Tua mão de poder, estenda sobre mim, e me salve. Coloque a mão no seu coração neste momento. Feche os seus olhos. Eu não sei como que você se encontra, eu não sei como que está a sua vida, mas nós iniciaremos o nosso culto de louvor e adoração. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você nesta noite. Coloque a sua família, coloque a sua vida, coloque as pessoas que você ama diante da presença de Deus. Coloque essas pessoas que você colocou aí, esses motivos de orações que você colocou também, para que Deus Ele possa agir. Senhor, obrigado, ó Pai, porque sabemos que somos pecadores, e diante, ó Pai, as nossas falhas, ó Pai, as nossas limitações, o Senhor, ó Pai, jamais esquece de nós. O Senhor jamais, ó Pai, desvia o seu olhar de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que, por amor a mim, deu a sua vida ali na cruz, eu te peço, Pai, por nome dEle, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, um homem falho, pecador, porque sou homem, sou humano, e que a cada dia o Senhor me faça, Senhor, uma nova criatura. Assim também eu peço, Senhor, a essas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, o Senhor conhece a vida e o coração de cada uma delas, e que em nome de Jesus o Senhor possa transformá-las. O Senhor conhece a necessidade, Pai, de cada uma delas. Entra com Teu poder, com a Tua glória, Pai. Pai amado, Pai querido, flua, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que pessoas possam, Pai, ser resgatadas do inferno, ó Pai. Pessoas possam ser resgatadas do pecado, ó Pai. Que pessoas possam ser transformadas pelo Teu poder. Que pessoas hoje, ó Pai, quando terminar essa transmissão, possa ser diferente, ó Deus. Que as pessoas possam sentir o poder da Tua palavra, que também será ministrada aqui, Deus. Pois o Senhor conhece cada vida, cada alma, o Senhor conhece cada coração. E é no nome de Jesus, Deus, que nós oramos, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque em meio às nossas falhas, o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E agora... Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Que Deus possa te abençoar ricamente nessa noite. Convido você em sua casa, juntamente com a sua família, ou sozinho, que seja, mas que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos 21. Eu vou ler a partir do versículo 8, mas faz parte da mensagem desde o capítulo do versículo 1. Atos 21, a partir do versículo 8, na versão NVI que eu vou estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós
e o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 14: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Que é Lucas narrando esse fato da história da vida de Paulo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos ministrando a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor Deus, vá ao encontro de cada coração, onde quer que se encontre, Deus. E de maneira poderosa, através do Teu Espírito Santo, possa transformar vidas e trazer tranquilidade e paz, ó Deus, a esse coração aflito. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar por mim e através de mim, Senhor Deus, de maneira poderosa e eficaz. Ajuda-me, Deus, na ministração da Tua palavra. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quando eu fiz minha pós-graduação em 2014, um dos meus professores, que até eu tenho uma certa admiração, por ser um pastor jovem, o pastor Marcos Botelho, ele indicou um livro de sua própria autoria, que tem o título Ontem Esponja, Amanhã Peneira. O direito de ligar e desligar na sociedade da informação. Esse é o tema do livro, o título do livro indicado por ele, escrito por ele mesmo. Mas eu acredito que esse tema e esse texto, esse título desse livro, nunca se tornou tão relevante como nos dias a qual nós estamos vivendo. Se já era relevante por meados de 2013, 2014, quanto mais agora, no período e na época a qual nós estamos vivendo. Em seu livro ele diz que o mundo muda rapidamente e acompanhar as mudanças não tem nada a ver com a idade. Indiferente da idade, de ser novo ou velho, indiferente de tudo isso, a grande questão é que o mundo muda de forma rápida e todos sentem essas mudanças, tanto jovens como pessoas mais idosas. Mas o grande desafio é como acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo e numa velocidade tão grande e tão extraordinária. Não é raro ver nas redes sociais adultos dando um baile em muitos jovens que só sabem mexer muitas vezes em Facebook, WhatsApp ou Instagram. E se sentem totalmente perdidos, como na era que estamos vivendo, na época qual estamos vivendo, como conseguir estudar por via online através das plataformas que as escolas, tanto particulares como as escolas públicas, disponibilizaram para que os alunos viessem a entrar e dar continuidade nos seus estudos. Como professor, percebi que a questão de ser jovem não significa que eles estão interagindo com a tecnologia que estamos vivendo hoje. Pelo contrário, há muitos adultos que estão, como eu disse, dando um baile em muitos jovens que não conseguem nem dar continuidade nos seus estudos pelas plataformas, como eu disse, disponibilizadas pelas escolas. Se antes a informação era escassa e guardá-la era uma ordem, porque você tinha que ler, guardar, memorizar as informações que você adquiria em livros, em jornais, ia para a biblioteca para fazer resumos, resenhas e etc. Então era uma ordem guardar as informações, porque as mesmas era escassa. Hoje a memória parece que se tornou inútil. Há uma necessidade de estarmos conectados. E quando eu digo que a memória se tornou inútil,
Eu digo que há uma necessidade de estarmos conectados e há um bombardeio de informações de uma forma extraordinária a todo tempo e a todo momento. Então não temos memória suficiente, como diz o professor Luiz Saião, o nosso HD não suporta a quantidade de informação que estamos recebendo. Então há uma necessidade de estarmos conectados o tempo todo. A grande questão é como lidar com a informação sem se tornar escravo dela. Esse é o grande desafio que nós estamos vendo hoje. É preciso saber filtrar, primeira coisa. E não só isso, é preciso saber filtrar as informações que estamos recebendo e também escolher as informações que estamos recebendo. Devemos escolher aquilo que de fato vai nos trazer um efeito positivo. E não só filtrar e escolher, mas Marcos Botelho, em seu livro, ele diz que devemos, às vezes, até mesmo desligar e apagar, deixar que com nossa mente fique um tempo desligada, sem receber tanta informação a qual estamos recebendo. Isso pode ser um post numa rede social, uma notícia no seu celular, numa placa, no caminho quando você está caminhando ou no trajeto de ônibus ou com o seu carro. Pode ser essa informação numa embalagem de um produto ou uma notícia repetida várias vezes na TV, como estamos vendo por diversas vezes de forma maciça as informações que estão passando na televisão. Precisamos sempre dar uma chance para a dúvida. Caso contrário, a informação vira uma potestade, um Deus que se torna um carrasco a ponto de controlar a nossa vida, que dita o que você deve fazer, como fazer, a ponto de te aprisionar por seus próprios interesses pessoais. É essa a era digital da tecnologia e o bombardeio de informações que estamos recebendo. Vivemos numa época de alagamento de informação. E como bem afirmou o pastor Marcos Botelho, na verdade, há uma possibilidade, e ele coloca em xeque aqui, vidas de pessoas que guardavam informações e compara com a sociedade de hoje, com os jovens de hoje ou com a sociedade de hoje. Ele diz que não há esponja que suporte essa enxurrada de informação. É preciso trocar a nossa esponja que funcionou no passado, ou seja, que o que importava era acumular o máximo de informação, e por isso que ele compara o nosso estilo de vida anterior como esponja, de acumular o máximo de informação, e ele diz que devemos trocar, que é preciso trocar a nossa esponja que funcionou no passado, pela peneira, ou seja, o único jeito de sobreviver e aprender algo no presente a qual nós estamos vivendo, porque senão você não suporta, você não consegue viver se você acumular e sugar toda a quantidade de informação que chega até você. É necessário viver com uma peneira, ou seja, peneirar as informações para que você possa caminhar no tempo presente. E o que são peneiras e esponjas, afinal de contas? Tudo tem a ver com a retenção. Esponjas absorvem tudo que podem, e peneiras deixam o líquido vazar e mantêm apenas aquilo que é maior e mais sólido. Toda essa introdução nos leva a refletir como que Paulo conseguiu ser uma peneira no tempo a qual ele estava vivendo. E esse é o convite que a Bíblia nos faz, porque a Bíblia, ela nos renova a cada instante, a cada dia, a cada momento. Ela não caiu em desuso, pelo contrário, a informação dela é atual e relevante. E o que Paulo nos ensina é exatamente o que Marcos Botelho colocou em seu livro. O contexto a qual nós estamos falando aqui de Atos dos Apóstolos é o contexto onde Paulo está, segundo Hernandes Dias Lopes, Paulo está de malas prontas para viajar rumo a Jerusalém.
Será a última vez que o velho apóstolo colocará os pés na cidade de Davi. Embora os propósitos da sua viagem seja levar uma oferta colhida entre os crentes gentios, a qual ele estava convivendo, para os crentes judeus, ele sabe que as curvas do futuro lhe reservam cadeias, tribulações e tempos difíceis. Paulo nutre toda essa perspectiva que ele está tendo de tempos de cadeias e tribulações e dias difíceis. Ele nutre isso, ele não nutre isso com esperanças falsas, mas ele é coerente e realista diante de tudo aquilo que ele está sentindo que vai acontecer. Ele sabe que será preso, ele sabe disso. O apóstolo Paulo não caminha na direção dos holofotes, mas rumo à prisão e à morte. Paulo chega a pedir oração de Roma para não ser morto pelos rebeldes judeus nessa arriscada viagem que ele está a fazer a Jerusalém. Isso ele deixa claro em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31. Então Paulo estava em Cesareia. Esse é o contexto ao qual nós lemos em Atos dos Apóstolos. E Agabo, conhecido profeta, desceu da Judéia e profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém. Foi isso que o profeta fez. Ele profetizou a prisão de Paulo em Jerusalém, acrescentando que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Versículo 10 e versículo 11 do capítulo a qual nós lemos de Atos. Cerca de 15 anos antes, Paulo e Agabo haviam trabalhado juntos. Ou seja, esse profeta não era um desconhecido da vida do apóstolo Paulo. Pelo contrário, Paulo o conhecia, tinha vivenciado momentos com ele. Eles tinham trabalhado juntos e levantado uma oferta para as vítimas da grande fome que passou e assolou a Judéia. Isso é registrado em Atos capítulo 11, versículo 17, 27 ao 30. A profecia do profeta foi a combinação de um ato e uma interpretação falada. É interessante como John Stott diz que esse profeta, ele copiou a prática mímica de alguns profetas do Antigo Testamento, tais como Aias, que rasgou a veste de Jeroboão em 12 pedaços, tais como Isaías, que andou nu e descalço durante 3 anos, também como Ezequiel, que pôs cerco a uma apresentação simbólica de Jerusalém. Então, esse profeta, que profetizou para o apóstolo Paulo, ele tomou o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, simbolizando o que estava para acontecer com o apóstolo Paulo. E a segunda profecia, que parece incompatível com aquilo que o Espírito Santo dissera a Paulo, parece que é uma contradição, parece que é incompatível com aquilo que Paulo vai trazer sobre essa atitude, essa profecia do profeta Ágabo. Paulo rejeitou, a verdade é essa, abertamente o pedido dos discípulos e seguiu de forma resoluta, ou seja, certo, para Jerusalém, mesmo sabendo que acabaria sendo preso. Isso é extraordinário. Não foi a profecia ou a maneira que o profeta falou para o apóstolo Paulo que fez com que ele mudasse de ideia, mas ele permaneceu firme no seu propósito. E assim como os cristãos de Tiro, os cristãos de Cesareia imploraram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tanto a equipe que acompanhava Paulo, como os discípulos de Cesareia, tentaram impedir o apóstolo de ir a Jerusalém. Mas este os calou e respondeu com firmeza. No versículo 13: que fazes, chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E o texto nos diz que, não conseguindo dissuadir o apóstolo
de sua firme resolução e convicção de ir a Jerusalém, os irmãos se curvam à vontade do Senhor, se dobram à soberania e à vontade de Deus, no versículo 14. E depois dos preparativos, então Paulo e sua comitiva subiram para Jerusalém, rumo àquilo que Paulo deixou bem claro que estava decidido em seu coração. Mas a grande questão que eu quero trazer à reflexão aqui nessa noite é como Paulo reagiu a uma notícia dessa, a qual o profeta trouxe a ele. E não era qualquer notícia e nem tampouco qualquer pessoa. Era um profeta conhecido do apóstolo Paulo e que trazia uma mensagem do Espírito Santo ao coração do apóstolo Paulo. Como que Paulo reagiu diante dessa informação? E Paulo nos ensina uma lição tremenda, como que devemos viver nos dias de tanta informação a qual estamos vivenciando. Diecarso, ele nos diz que em Cesareia, os crentes receberam por meio do Espírito Santo algumas indicações sobre o que estava prestes a acontecer ao apóstolo Paulo. Mas em ambos os casos, no entanto, a interpretação humana dessa revelação divinamente concedida, ou seja, não foi da carne, mas foi Deus, o Espírito Santo, que trouxe isso a Paulo, aos profetas, aos irmãos que trouxeram essa mensagem a Paulo. Foi concedida pelo Espírito, de forma divina. Embora compreensível, a maneira que eles, os discípulos, compreenderam aquela mensagem, ela estava totalmente errada, segundo Diecarso, ele diz, que eles interpretaram a mensagem, ainda sendo divina, de forma errada e equivocada. Recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Era assim que eles reagiram à mensagem que receberam do Espírito Santo. Agora Paulo, de forma correta, confiou no discernimento entregue a ele. Paulo não foi pelas falas dos discípulos e do profeta, mas ele submeteu de forma correta e confiou no discernimento que estava entregue ao seu coração. E os demais crentes tiveram que reinterpretar as suas próprias revelações proféticas para adaptá-las àquilo o que o apóstolo Paulo revelou a eles. E como o apóstolo Paulo reagiu àquelas informações. Ou seja, não foi Paulo que foi convencido de não ir a Jerusalém, mas Paulo peneirou aquela informação com as bases firmes que ele tinha, as convicções firmes que ele tinha em seu coração, passou isso aos irmãos a qual estavam falando de maneira carinhosa e amorosa, e fez com que os irmãos se submetessem à vontade, ou melhor, às revelações trazidas pelo apóstolo Paulo. E o que eu aprendo com isso é quando o Espírito Santo avisa que algo vai dar errado, ele não está dizendo que a tentativa não deve ser feita, mas que deve ser submetida à vontade soberana de Deus. Não é que não devemos fazer tal coisa, mas é que apesar disso talvez dar errado, a nossa vida deve estar submetida à soberania de Deus. Nós devemos submeter a nossa vida à soberania de Deus. Paulo compreende essa questão a ponto de responder em Romanos capítulo 12, versículo 13 em diante. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Ou melhor dizendo, Paulo ele fala isso e responde a essa questão, a esse impasse dos discípulos, dizendo: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E os discípulos, o texto afirma,
como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Como eu disse, os discípulos entenderam que o que importava era submeter tudo à vontade do Senhor Jesus. E Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto, irmãos, rogo-vos, estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E Paulo traz, essas palavras de Paulo são para os dias de hoje. Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, como que devemos nos comportar. E eu vou repetir dizendo, Paulo está rogando pelas misericórdias de Deus, que nós devemos oferecer as nossas vidas como sacrifícios vivos diante de Deus, de forma santa e agradável a Ele, ao nosso Deus. Esse é o nosso culto racional. E Paulo no versículo 2 de Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Paulo nos exorta dizendo que não viemos entrar na pilha do mundo, nesse bombardeio de informação. Você não é obrigado a fazer tudo, a ouvir tudo e a fazer tudo que as pessoas estão dizendo que vocês têm que fazer. Você não é um super-homem e nem tampouco um super-crente. Você é um miserável pecador como eu, como o apóstolo Paulo. E o que nós devemos fazer não é seguir a pilha do mundo e nos amoldar, ou seja, nos moldar segundo os padrões do mundo, não. Pelo contrário, devemos transformar toda essa informação que estamos recebendo pela renovação da nossa mente. Porque agora não temos mais... O apóstolo Paulo nos diz que a nossa mente deve ser a mente de Cristo, que não devemos viver nós, mas Cristo viver em nós. Então tudo deve ser moldado e peneirado a partir de Cristo Jesus. E ele continua dizendo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nesse mundo louco a qual nós estamos vivendo, nessas mudanças radicais e rápidas que estamos vivendo, Paulo está dizendo que não devemos seguir a pilha do mundo, não, mas devemos submeter tudo e transformar tudo isso que estamos vivenciando, ouvindo e vendo, pela renovação da nossa mente, porque só assim seremos capazes de experimentar no mundo caótico, no mundo de pressão psicológica, física, tecnológica, de informações, só quando submetemos tudo e renovar a nossa mente com a mente de Cristo, é que vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele baseia essa sua atitude nos próprios ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Jesus, em Mateus capítulo 6, ensina, os discípulos pressionam Jesus, pedindo para que viesse ensinar eles a orarem, como João ensinou os seus discípulos. No texto de Mateus, é interessante que Mateus diz o seguinte, capítulo 6 de Mateus, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Lembra o início da mensagem? Você tem o direito de desligar-se um pouco e de se conectar-se com Deus. Desligue-se do mundo, dessa loucura, desse bombardeio de informação. Desligue-se, entre no seu quarto e ouça o que Deus tem a falar ao seu coração, em nome de Jesus.
Então, seu pai que vê em segredo, em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Foi isso que Jesus ensinou, e é dessa forma que o apóstolo Paulo estava vivendo, segundo a vontade de Deus, pedindo o pão de cada dia, e entendendo que o reino é de Deus, o poder e a glória é de Deus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 42, em um momento de angústia e de sofrimento, ele diz, o texto diz, retirou-se outra vez para orar. Percebes? Que no meio da tribulação, da angústia, de agitação de vozes, Jesus retirou-se para orar. Você tem todo o direito de se desligar e retirar-se para orar. E Jesus fez isso. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando nós nos retiramos e nos desligamos desse bombardeio de informação, nós não tememos o que pode nos acontecer, porque ainda que venha acontecer algo de ruim conosco, nós submetemos tudo à boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Deus governa tudo, Ele governa tudo, o governo de Deus está sobre tudo e sobre todos, Ele é soberano, e soberano até sobre o coronavírus, sobre esse mundo, sobre essa pandemia que estamos vivendo. E eu quero mostrar com isso, que isso é algo extraordinário, é uma boa nova para nós, no mundo a qual nós estamos vivendo, na época a qual nós estamos vivendo, porque na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus, em suas providências, como disse John Piper, agridoces, ou seja, num momento ruim de pandemia, experimentar a doçura da presença de Deus no controle de tudo, inclusive das nossas vidas. E dizer que Deus governa sobre tudo, significa que Ele é soberano, sua soberania significa que Ele pode fazer, e de fato faz tudo o que Ele decididamente deseja fazer, porque Ele é soberano. E eu digo isso, pois Deus, em certo sentido, deseja as coisas extraordinárias. Ele pode expressar desejos que Ele próprio escolhe não atuar às vezes. E nesse sentido, eles não são decisivos. É interessante que Ele próprio, o próprio Deus, não deixa que esse desejo ou vontade chegue ao patamar da realização. E Ele deixa isso bem claro em Jeremias capítulo, ou Lamentações capítulo 33, melhor dizendo, Lamentações 3, 32 e 33. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus, Ele nos entristece de fato às vezes, mas não de bom grado. Entendo que isso significa que, embora existam aspectos do seu caráter, seu coração, que se inclinam contra nos entristecer, outros aspectos do seu caráter ditam a santidade e a justiça de nos entristecer muitas vezes, nos corrigindo,
e trazendo ou permitindo algo mal acontecer no mundo ou sobre as nossas vidas. Existe uma perfeita beleza e coerência na forma como todos os atributos de Deus cooperam para o bem, mas Ele também não é sem complexidade, não é tão fácil de compreender. Seu caráter é mais como uma sinfonia do que uma performance a qual nós ditamos o momento que vai acontecer determinada coisa. Então, quando digo que a soberania de Deus significa que Ele pode fazer e de fato faz tudo que Ele decididamente deseja fazer, quero dizer que não há força fora dEle que possa impedir ou frustrar a sua vontade. Quando Ele decide que algo deve acontecer, isso acontece porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele nos ensina e deixa claro isso em Isaías. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade, revela as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso é o profeta Isaías 46, no versículo 9 ao 10, mostrando como que Deus é soberano. Ser Deus é fazer que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre, indiferente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, como Ele os faz acontecer, porque Ele é soberano. Ele fala a sua palavra e depois acrescenta. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele está velando sobre a palavra dEle para cumpri-la sobre as nossas vidas. E é com isso, e com base em toda essa soberania, e na perfeita vontade de Deus, que Paulo nos ensina que diante de uma notícia, de uma informação, devemos peneirá-la através do que Deus e da vontade de Deus está prestes a realizar sobre as nossas vidas. Ontem esponja, amanhã peneira. Esponjas absorvem tudo que podem e ficam pesados. Por isso que no tempo presente existem pessoas que estão enclausurados em casas, nessa quarentena, nesse isolamento social, estão pesados, irritados, estressados de tanta informação que estão absorvendo, porque são como esponjas. E peneiras não. As peneiras deixam o líquido vazar e mantêm apenas aquilo que é maior e mais sólido. Deixa as coisas que não são tão eficazes para a vida dela passar. Quero dizer que você tem o direito de ligar e desligar na sociedade da informação, e mais ainda, como cristão, eu te aconselho a peneirar toda a informação à palavra de Deus e a submetê-la à vontade soberana de Deus. Ele é o Senhor do tempo e da sua vida. E é por isso que Paulo, diante daquela profecia do profeta, dizendo que ele ia ser amarrado e preso em Jerusalém, Paulo fala aos discípulos: por que vocês me entristecem? Eu estou pronto, não só a ser preso, mas também a morrer por amor a Cristo Jesus. Porque eu entendo que o que vai me acontecer, eu submeto tudo à vontade e à soberania e à perfeita vontade de Deus. É Ele que cuida da minha vida e da sua vida. Amém? Que nesse tempo de tanta informação, você venha peneirar e submeter as informações que você está recebendo, assim como Paulo, à vontade perfeita e agradável de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma rica semana na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, eu quero te louvar, ó Pai, por essa mensagem. Que nós, Senhor,
não viemos ser como esponjas, ó Pai, absorvendo tudo de informação que vem até nós. E assim as consequências é nos tornarmos pessoas pesadas, irritadas, estressadas, ó Deus. Mas que nós viemos, ó Deus, peneirar todas essas informações, a soberania, a perfeita vontade de Deus, e que nós vamos viver a partir de Cristo Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Que nós viemos fazer como o apóstolo Paulo, ainda que as coisas possam acontecer de errado, eu entrego toda a minha vida à vontade dEle, de Deus, e eu descanso, porque apesar de tudo, eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sobre a minha vida e a família de todos aqueles que estão, Senhor Deus, entregues a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus eu te louvo por tudo, Senhor. Amém.